Olá, bem-vindo ao programa interativo onde você conversa diretamente com os parlamentares e com as atividades do Senado Federal. Hoje a gente fala sobre as concessões de canais de TV, o projeto de lei complementar que refinancia as dívidas dos estados, as eleições presidenciais de 2018, a aposentadoria dos trabalhadores rurais. E mais, hoje tem passeata eletrônica com o senador Humberto Costa. O Alô Senado está no ar. Existe algum projeto tramitando no Congresso para regular as concessões dos canais de TV? Quem mandou essa pergunta para o Alô Senado via WhatsApp foi o Ricardo Khrushchevski, de Salvador, na Bahia. O Ricardo sabe que cabe ao presidente da República conceder ou não um canal de TV, mas ele lembra que em vários estados brasileiros, esses canais pertencem a famílias com participação na política. E isso, na opinião do Ricardo, pode comprometer a qualidade da informação. Ele quer saber o que os parlamentares acham desse sistema de concessões. Com a palavra, o senador Randolph Rodrigues. Ricardo, esse sistema é vergonhoso e o que falta no Brasil para organizar isso é nós termos um marco civil das comunicações. Lamentavelmente, tem tido pouco interesse no Congresso Nacional devido aos compromissos deles com os grandes conglomerados de comunicações em apreciar uma matéria dessa natureza. O Passeata Eletrônica quer saber do senador Humberto Costa. Qual é a importância das redes sociais no seu mandato? É muito grande, especialmente porque com o bloqueio que nós sofremos, nós da esquerda principalmente, por parte da grande mídia, é um espaço importante por meio do qual nós podemos nos comunicar com os eleitores, nos comunicar com a população de um modo geral, fazer chegar as nossas ideias, o nosso trabalho dentro do Senado Federal, receber sugestões, críticas, informações, denúncias, ideias, o que faz com que o mandato possa ter, de fato, uma vida bastante forte, não é, na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas. Lá de Aparecida de Goiânia, o Alô Senado recebeu uma mensagem do Cristiano Ronaldo. Ele quer saber se, pela lei, Luiz Inácio Lula da Silva pode ser candidato nas próximas eleições para presidente em 2018. A resposta fica por conta dos senadores Pedro Chaves e Edson Lobão. Olha, Cristiano, o Lula pode ser candidato sim, nada o impede de ser candidato. Eu fui ministro do presidente Lula e conheci muitos presidentes do Brasil, até pela minha profissão original de jornalista e pelo fato de que estou na política há 40 anos. O Lula foi um dos maiores e melhores presidentes que o Brasil já teve, um verdadeiro estadista. Eu viajei com o Lula pelo Brasil todo e pelo mundo, por diversos países. E vi o desempenho do presidente Lula, a sua correção pessoal e o seu patriotismo. Ele tem todas as condições para voltar a ser presidente da República. Vai depender agora do judiciário, como nós sabemos. O Lula foi denunciado e depende da evolução. Se ele comprovar realmente, ou provar que ele é inocente em todas aquelas ações, obviamente ele estará livre para isso. Caso contrário, ele estará comprometido a sua candidatura. Durante o processo agora do impeachment, que são formadas comissões específicas, a minha dúvida é se o processo administrativo se ele é suspenso ou se continua normalmente. A votação dos projetos e das emendas constitucionais, principalmente. Porque tem muitas questões urgentes, né, que o país espera a resposta da Câmara, do Senado, e as emendas constitucionais são vários procedimentos, inclusive para a minha categoria da advocacia, temos emendas constitucionais em andamento, e é uma dúvida, e a gente espera que tramite normalmente, né? Que isso não seja empecilho para que a Casa Legislativa dê a resposta que a população espera. Então, Juliana, um processo de impeachment, tu imagina, é dramático e traumático. É a retirada de uma presidente da República, no caso da Dilma,
Então, claro que ele tem que estabelecer a prioridade, porque o Brasil precisava rápido de ter um governante que não tivesse sob uma investigação. Então, naturalmente, ele estabeleceu prioridade. E a prioridade foi o impeachment. Por conta disso, naturalmente, outros assuntos ficaram para posterior revisão. Lá da capital da Bahia, Salvador, o Alô Senado recebeu a mensagem da Fernanda Ferreira. Ela quer saber mais sobre o PLP 257. Esse projeto de lei complementar autoriza o refinanciamento da dívida dos estados e do Distrito Federal e exige, em contrapartida, um controle de gastos que pode causar perdas para os servidores públicos. A Fernanda quer saber dos senadores quais são as consequências desse projeto de lei para os próximos 20 anos. Vale a pena toda essa alteração em troca de apenas 2 anos de remissão das dívidas dos estados? Quem responde à mensagem da Fernanda é a senadora Fátima Bezerra. Fernanda, você tem toda a razão. Esse projeto é totalmente equivocado. Veja bem, de um lado, é necessário estabelecer novos parâmetros para promover a renegociação da dívida nos estados. É sim, mas fazer isso em condições de respeito à federação como um todo e não como está sendo feito. Por exemplo, os estados do Nordeste estão totalmente prejudicados nesse projeto de renegociação das dívidas. E olhe que injustiça, porque são os estados de maior fragilidade econômica, evidentemente, da federação, mas, por outro lado, foram os estados que fizeram o seu dever de casa. Tanto é que o endividamento dos estados do Nordeste é o menor comparando aos estados chamados ricos do Sul. Entretanto, nesse projeto de renegociação das dívidas, os estados do Nordeste não estão tendo benefício nenhum, absolutamente nenhum. E, em contrapartida, eles ainda exigem prejuízo para os servidores, massacre para os servidores. Enfim, esse projeto é um equívoco, E nós estamos aqui, portanto, atentos e vigilantes para não deixar que esse projeto seja aprovado da forma como ele se encontra. Renegociação da dívida em condições equânimes, de respeito a todos os estados da federação, mas isso não pode ser feito de maneira nenhuma às custas de confiscar direitos sagrados, direitos dos trabalhadores. Isso não. Desemprego, aposentadoria e discriminação com foco na justiça fiscal. Esse foi o tema de uma audiência pública interativa promovida pela Comissão de Direitos Humanos. O Márcio de Barros Miranda acompanhou tudo em tempo real pelo portal E-Cidadania e mandou uma pergunta aos senadores. Qual é a solução hoje para os trabalhadores rurais que estão encontrando dificuldade para se aposentar? O Alô Senado levou a pergunta do Márcio aos senadores Paulo Paim e Ana Amélia. Olha, Márcio, a aposentadoria rural foi um direito adquirido na Constituição de 88 pelos constituintes daquela época. De lá para cá, a situação mudou. Hoje, os trabalhadores rurais, embora tenham ainda muitas dificuldades, mas hoje os acessos à informação, a própria qualidade dos direitos, a assistência social, que ainda é deficitária, mas ainda melhorou se você considerar lá em 88 para 2016. É claro que as necessidades são muito grandes em relação à saúde, à educação, à própria habitação. Então foram criados programas sociais na área da habitação rural, na área de outros programas de assistência, de até aquisição daqueles que são sem terra, aquisição do seu pedaço de terra, ou mesmo no caso dos assentamentos. Então hoje eu penso que aquele que está formalizado, o trabalhador rural que está formalizado, tem no seu trabalho já o direito à aposentadoria pela própria classificação dele. E os demais precisam buscar na lei a cobertura para atender os seus direitos. Márcio, você que trabalha no campo, o problema é que o governo que está aí está querendo mudar. Hoje, quem trabalha no campo se aposenta com 55 anos a mulher e 60 o homem. O governo atual quer passar todos para 65, só vai dificultar. Eu espero que essa forma que eles estão inventando não seja aprovada.
Depois, se você comprovar a idade de 55 ou 60, como é atual, trabalhando na área rural, você vai se aposentar. E a gente chega ao fim de mais um Alô Senado, mas não se esqueça, esse programa é feito da parceria entre a TV Senado e você. Mande a sua mensagem para a gente. Para fazer contato por telefone, é só ligar para o 0800 61 22 11. Para enviar uma mensagem escrita, acesse senado.leg.br/TV. O Alô Senado também está nas redes sociais. Fale com a gente pelo twitter.com/alôsenado ou pelo facebook.com/alôsenado federal. Se quiser escrever ou mandar a sua pergunta em vídeo para o nosso WhatsApp, o número é 61 99966 1616. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!